O grande mestre Louis-Claude Saint-Martin dizia que o primeiro livro do homem é o próprio homem, é a leitura de si mesmo. O segundo livro do homem é a natureza. Tudo isso que foi criado, os 4 elementos, fogo, terra, água, ar e os seus filhos, os seus frutos, as plantas, os animais e etc. O terceiro livro do homem é o livro de quem viveu, observou o primeiro livro, o segundo livro, e então escreveu. No entanto, nós muitas vezes lemos, passamos a vida a ler livro de quem leu, 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 mas que não leu o primeiro e o segundo livro. E o que é pior, nós ficamos a ler livros e livros sem ler a si mesmo e sem ler a natureza da qual nós fazemos parte. Pior do que isso é a gente querer impor, como mediadores de leitura, uma leitura vazia dessa amplitude de vivência que essa pessoa deveria ter. Simplesmente fazemos isso porque nós não fizemos isso com a gente. Por que a gente lê? Né? Nós queremos ler, em primeiro lugar, por prazer. Claro, a leitura nos oferece um arsenal de funções, mas a primeira coisa que leva uma pessoa a ler é o prazer. Deveria ser, não é? Mas o que dá tanto prazer na leitura? Talvez exatamente porque quando a gente se coloca dentro daquele livro, a gente se conecta com aqueles personagens do livro, ou com aquele conhecimento que o livro está nos trazendo, a gente se conecta com nós mesmos. Nós nos conectamos com os nossos sentires mais profundos. Nós nos conectamos com um despertar de caminhos, de possibilidades que nós nunca tínhamos pensado antes. É uma revelação. É um descobrir-se. A leitura nos proporciona um brilho nos olhos e um sorriso nos lábios que problema algum nos tira. Ao contrário, um brilho e um sorriso capazes de sobreviver aos problemas e de nos dar força para encará-los e até para resolvê-los. Porque no momento em que nós encontramos as nossas possibilidades, encontramos um pouco mais de nós mesmos dentro dos livros, nós passamos a ter ferramentas para resolver os nossos problemas e isso nos dá muito prazer. O prazer de seguir, o prazer de caminhar. E cada pessoa tem o seu próprio caminho. Há pessoas que caminham pelo intelecto, pela razão. Há pessoas que caminham pela devoção, pelo amor. Há pessoas que caminham pela ação. Enquanto caminham, elas se leem. E enquanto elas se leem, elas se escrevem. Elas passam a ser escritoras de si mesmas, escritoras dos seus próprios caminhos e reescritoras dos livros, agora estes livros que elas leem. Porque o autor escreveu X, mas quando eu leio Y, porque eu leio com a minha leitura, com o meu andar de visão dessa leitura. E como eu leio a minha maneira, que não necessariamente é a maneira como o autor escreveu, neste momento eu estou não só lendo um livro, mas eu estou reescrevendo o livro, pelo menos dentro de mim mesmo. Portanto, o exercício de ler é também o de escrever. É um exercício libertador. É um exercício
movimentador. É um exercício que movimenta, que nos leva para frente, que jamais deveria nos manter onde nós já estamos. Um livro é uma obra de arte. E quando, já falei isso antes, quando nós entramos em contato com uma obra de arte, nós não deveríamos mais ser o mesmo, nós passamos por um espanto, por um deslocamento, nós não somos mais os mesmos. Quando lemos, nós nos transformamos. Este deveria ser o primeiro prazer da leitura, porque sentir-se transformado é algo que dá muito prazer. Então, quando nos colocamos no lugar de mediadores de leituras, deveríamos antes ler o primeiro livro do homem, o segundo livro do homem, o terceiro livro do homem. Deveríamos colocar o outro, essa pessoa a quem nós queremos mediar, né? A quem nós queremos aproximar do livro, dentro da gente, para perceber que ela tem um caminho que talvez não seja o seu caminho e que talvez não seja colocando um livro na mão dela. Quer dizer, eu acho que colocar livro na mão do outro é fundamental, mas talvez não seja impondo um determinado livro, mas oferecendo um leque de possibilidades para que ela encontre aquela leitura onde ela possa habitar, onde ela possa se escrever ou se reescrever e escrever o seu próprio livro. Não necessariamente este livro, mas o livro da sua própria vida. Quando alguém se torna um leitor de verdade, esse alguém se transforma e passa a ser, consequentemente, transformador do mundo onde ele vive, da sua comunidade, da sua família, enfim. Ler, escrever e caminhar é um exercício de liberdade. E esse exercício deve ser o primeiro exercício feito por quem quer mediar leitura. Então, muito prazer em ler, muito prazer em ler com você, muito prazer e boas leituras, boas escritas e um lindo caminho a você que está aí me ouvindo.